pessoal, vou me apresentar para quem não me conhece, tendo em vista que se eu estivesse aí à porta da tua casa, no teu tatame, haveria necessidade disso, como uma saudação, como uma demonstração de respeito, essa regra moral, ética, que nos diferencia dos animais e é tão latente nos ensinamentos aí de grandes mestres, como o Sensei Jigoro Kano, o mestre Hélio Gracie, Sensei Gishin, enfim, todos os professores que ensinam lutas e artes marciais. Meu nome é Luciano Fialho, tenho 42 anos, comecei a praticar o judô com 4 anos de idade, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, com um imigrante japonês chamado Toshiro Kageyama, por indicação do meu pediatra, o Dr. Leonir, que também era praticante e disse para minha mãe que as artes marciais me ensinaria a ter valores como respeito, a disciplina, a educação. Eu iniciei no karatê, mas com o mesmo professor eu acabei indo para o judô. Comecei a treinar e a me destacar com 11 anos. Aliás, com 11 anos aí já tive meu primeiro título nacional, que de certa forma confirmou e acendeu uma possibilidade de um sonho olímpico. Nessa época eu era aluno de um capitão do exército, Sensei Cáceres. Venci o campeonato com uma técnica de Newaza, né, uma denominação aí para luta de chão, de solo em japonês, o que consequentemente me direcionou de certa maneira para os treinos de jiu-jitsu, onde tive mais contato com o Sensei Rabelo, que também era do exército, vindo do Rio de Janeiro, e com ele o advogado Sensei Christian, que tinha tal empenho aí sobre o meu desempenho, que me treinava em horários diferenciados, além do horário normal de treinamento, para intensificar a minha preparação. Em razão disso, tive inúmeros títulos, né, inúmeras vitórias nessa época. Venci outro campeonato nacional e as possibilidades de treinamento em alto rendimento, sendo um esporte amador que não tinha e não tem o apoio do poder público, e muito menos da iniciativa privada, como deveria. Não se enxerga retorno político e financeiro para um atleta do interior do estado. Logo, esse título, eu praticamente interrompi os treinamentos, minha família não tinha condições de me manter somente treinando, e eu tive que intensificar aí a vida de professor, enfim. Até que por um convite do Sensei Kiko, da Sojipa, em razão de um projeto estadual, eu voltei a sonhar com a chamada vaga olímpica. Em pouco tempo eu voltei a me destacar e venci uma seletiva na categoria adulta para um campeonato mundial. Eu era o mais novo dessa equipe, devia ter 17, 18 anos. Essa equipe tinha nomes como o do Carlos Honorato, que posteriormente aí iria se consagrar com uma medalha olímpica. Depois do Mundial eu sofri uma lesão, perdi o ciclo olímpico e fiquei 4 anos esperando uma nova oportunidade. Claro que 4 anos depois muita coisa mudou, mas eu precisava fazer a seletiva olímpica para daí sim recomeçar em outros projetos. Quando tu alimenta um sonho desde a infância dentro do teu peito, aquilo faz parte de ti e simplesmente ela não acaba da noite para o dia. Graças a Deus eu tive uma mãe e um pai perfeitos aí. Minha mãe atravessou os tatames do Brasil junto comigo, sempre do meu lado, sempre a minha motivadora, a minha figura de persistência. E o meu pai, aquela figura do equilíbrio, do bom senso, da ética, a sinceridade que sempre me disse a verdade quando era preciso. E quando tu ama um filho como ele ama, dizer a verdade mesmo que ela te machuque, tem que ter coragem e confiar no que tu ensinou. E ele sempre me diz, porque vai viver muito e tem muito para me ensinar, o que tu não sabe, tu tem que aprender sozinho, pelo teu empenho, pelo teu esforço. Eu me reinventei, terminei a faculdade de Direito, fiz o exame da ordem e comecei a estudar para concurso público. Hoje eu sou concursado da Polícia Civil e por outras vias acabei realizando meu sonho de infância e fazendo parte da equipe que integrou a segurança pública nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No final de 2018, eu recebi um convite para dar uma palestra num Cangueico. Com esse convite do Sensei Alan, aqui de Curitiba, me pediu para eu falar um pouco com os jovens e contar um pouco da minha história. Eu aceitei o desafio imediatamente, uma vez que eu comecei a
a dar aulas aí com 14 anos para ter uma renda e custear meus treinamentos, a possibilidade de devolver isso ao esporte e tudo que ele me proporcionou, contando um pouco da minha história, para aquelas crianças, era um ato que me trazia um sentimento de cumprimento de dever, de satisfação, mas também, ao mesmo tempo, aí uma responsabilidade muito grande, porque tu alimentar o sonho daquelas crianças e adolescentes com um sonho olímpico não pode ser feito de forma simples, de qualquer jeito, porque no caminho há muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitas provações. Nessa oportunidade, antes da palestra, tivemos um almoço aí numa churrascaria, com a presença do Sensei Floriano, que foi e é, na minha opinião, aí, um dos melhores técnicos do mundo na modalidade. Basta dizer que ele foi técnico do Thiago Camilo. E lá conversamos sobre essa responsabilidade. Falamos sobre o projeto social que o Flávio realiza, que é importantíssimo. Todavia, aí, as demais regiões do Brasil elas não conseguem realizar com o mesmo sucesso e com a mesma projeção. Apesar de eu ter conhecimento de outros projetos semelhantes, também realizados no âmbito do jiu-jitsu, inclusive visitados pelo próprio Flávio, o que indica aí serem promissores. Resumindo a história, Sensei Floriano também comentou ter esse sentimento de responsabilidade, e aquela conversa ficou na minha cabeça por muito tempo, me colocava numa posição para responder a esses questionamentos sobre a grande responsabilidade que é alimentar um sonho olímpico num jovem, numa criança, e talvez naquela oportunidade eu poderia ter a resposta, mas as razões que a justificavam aí não eram suficientes, porque eram baseadas na minha experiência, e elas poderiam servir de exemplo, mas não como uma verdade absoluta, porque as pessoas são diferentes, as circunstâncias de cada um serão diferentes, e nesse ponto há uma questão principal, né, que muito vinha à minha cabeça, né? E se não der certo, e se eu não alcançar o sonho olímpico, como alguém assim como eu, de família humilde, vai conseguir aí sustentar e dar condições mínimas para sua família no futuro? Todo o tempo que eu treinei não vai ajudar em nada. Eu vou ter que começar do zero em outro caminho. Esses questionamentos eu passei na vida e isso sempre me intrigava. Pois bem, eu contei tudo isso para chegar nesse ponto. A gente vive numa sociedade aí asfixiada por um discurso de ódio, por um racismo, por uma polarização aumentando a cada dia. Nossos jovens aí entrando cada vez mais cedo no mundo do crime, tendo ofertas de drogas na frente da nossa casa, em festas, quando não acontece dentro da própria escola. Nossas meninas nas regiões mais pobres aí tendo filhos ainda na infância, sozinhas, porque o pai também é uma criança. Nossos filhos sofrendo a influência diária de uma coisa chamada celular, rede social, direcionando aí a todo dia, a todo momento, de forma imperceptível para a futilidade, para a superficialidade. É uma geração chamada de OLX, porque se desapega fácil das coisas, sem compromisso, mas que diante da primeira frustração, aí, da primeira tristeza, já dá indícios, já se inicia os sintomas de depressão, podendo levar ao consumo de drogas, bebidas alcoólicas, chegando até mesmo ao suicídio. Sem falar, né, a influência dos nossos exemplos, né, da sociedade, que mostram nossos jogadores de futebol aí alcançando sucesso financeiro muito cedo e com uma vida luxuosa, de jatinho, né, coleção de carros, festas, né? São grandes representantes de marcas famosas, e ganhar dinheiro não tem problema nisso. Decorre da estrutura que o futebol brasileiro possui, e faz isso graças ao poder público e à iniciativa privada. Entretanto, não é incomum os casos de
de envolvimento com violência contra a mulher, de estupro, envolvimento com drogas, né? Como se não bastasse, ainda a gente tem os nossos políticos aí em altos cargos com dinheiro na cueca e livre, passando a ideia que o crime compensa, que a impunidade para quem tem dinheiro é a regra. Enfim, eu podia me estender aí por muito tempo nesse assunto. O fato que o mundo lá fora é assim, e proteger a todos nesse desafio aí é impossível. Em determinado momento da vida, nossos filhos, ao ter contato com esse mundo cheio de experiências, de coisas novas, eles estarão numa fase de autoafirmação, de construção da personalidade diante do mundo, e isso é natural. Esse afastamento da figura, da estrutura familiar, da estrutura patriarcal, é um caminho que precisa ser percorrido, é a chamada independência, né? É a chamada liberdade que se dá. O grande problema é quando eles se afastam da essência do que foi ensinado e acabam aí por fazer mal a si mesmos e destruindo, às vezes, famílias inteiras diante disso. E esse é o ponto-chave dessa conversa que eu estou trazendo aqui. O que a gente está falando é sobre liberdade, o que é liberdade, por conceituação simples, retirada aí de qualquer doutrina ocidental. A liberdade é um grau de independência do cidadão, uma capacidade de agir por si só, de fazer o que bem entender, respeitando o espaço dos outros, de fazer aquilo que eu tenho vontade, desde que eu não prejudique os outros. Esse é o nosso conceito de liberdade. É essa ideia de liberdade que é a base principiológica que fundamenta os nossos chamados direitos fundamentais. Basta ler qualquer um dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal para chegar a essa conclusão. A casa aí é asilo inviolável, ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo flagrante delito. Hoje a liberdade é isso, passou a se dar vazão a tudo que aflora dos meus sentimentos, dos meus instintos, desde que eu não invado o espaço e o direito dos outros. Mas raciocine aí comigo, se eu tenho um animal domesticado que segue o seu instinto naquele espaço que é dele, ou que eu determinei, ele vai fazer as suas necessidades aonde ele quiser, e isso somente me traria problema se ele fizesse no quintal do vizinho. Basicamente, a nossa sociedade funciona assim, mas eu não consigo chamar isso de liberdade. Não foi isso que eu aprendi nos tatames. Lá não há uma lei escrita, formalizada, há sim valores consentidos de forma tácita, que sobrevivem aí ao longo do tempo e são freios civilizatórios aí importantíssimos, e justifico isso com os fatos. Alguém já viu no meio do treino alguém fazer suas necessidades em cima do tatame, quando tinha vontade? Estou dando um exemplo, mas para isso ficar mais claro, no tatame não há diferença de cor de pele, de sexo, de ideologia. Há sim um ritual de respeito que se repete, e as crianças vão assim aprendendo, vai se incutindo o autodomínio, uma autodisciplina sobre apetites básicos da natureza humana. Por isso, antes de entrar no tatame, elas farão a saudação, sem ninguém impor isso a elas. Ao meu ver, a liberdade é isso, depende disso. É tu domesticar o animal que existe dentro de ti, sem libertar aí os nossos instintos só pelo fato que eu estou dentro de um espaço de atuação que me pertence. Aristóteles dizia que a virtude está no hábito, e por mais que alguns vão dizer que isso na realidade é um tolimento da liberdade, eu te pergunto, o atleta no tatame ele se sente preso? Ou quando ele está treinando ele se sente livre? As virtudes, a temperança, a moderação, o senso de justiça, tudo isso deve ser promovido e alimentado pela comunidade. Portanto, as artes marciais aí são ferramentas de habituação contínua das virtudes, em razão da tradição,
do costume, impregnados aí nessa cultura e nessa filosofia de comportamento. E aqui eu chego à conclusão do meu pensamento. Esse tipo de entendimento é fundamental para a gente garantir o máximo de liberdade num contexto realista da natureza humana, sob pena aí da gente continuar fazendo o que a gente está acostumado, que é criminalizar cada vez mais condutas, aumentar o número de leis. Percebam que a partir do momento que o comportamento se torna desregulamentado, o Estado é chamado para suprir essa lacuna, e logo diante de um esgarçamento do tecido social, o Estado aí se torna é chamado para controlar, né, e para poder as pessoas conviverem, né, diminuindo assim o papel da família, da comunidade, da escola, da comunidade das artes marciais. Eu não sou o dono da verdade, muito menos tenho a pretensão de querer mudar o mundo. Nós vivemos hoje em tempos de pandemia que basta ligar a televisão ou mexer no celular para ver o que está acontecendo nele. Eu apenas estou refletindo como aluno, como atleta, como praticante, como professor. Na minha visão, nós precisamos aumentar nossos espaços de representatividade dentro do poder público e da iniciativa privada. Precisamos valorizar nossos senseis, nossos mestres, nossos atletas, os praticantes. Eu estou aqui para mandar uma mensagem para a minha comunidade, para a minha família das artes marciais, para meus colegas aí, praticantes que têm no bom senso a forma de direção na sua conduta, que tem responsabilidade quando passa uma lição a nossos alunos em cima do tatame. De forma simples, eu quero enaltecer a importância desses instrumentos civilizatórios que, na minha visão, são fundamentais. Talvez haja uma certa frustração dentro de mim, porque nessas eleições, os únicos candidatos a prefeito aí que representam as artes marciais são o João Derli, em Porto Alegre, e o Cacau, Carlos Eurico, em Santa Cruz. Ele que é médico e fez um grande trabalho aí de recuperação administrativa frente à Federação Gaúcha do Judô. Há vereadores também, e eu até peço desculpas pela falta de conhecimento das demais cidades do Brasil. A minha vontade seria citar o nome de todos aqui e expressar o meu apoio. Quem sabe isso aconteça aí num próximo vídeo. Hoje eu vou citar o nome do Juba, que é um candidato a vereador na minha cidade natal, em Santa Maria. Ele é um exemplo de economia aí no gasto público. Na minha reflexão, isso é o mínimo que aqueles que, como eu, podem fazer quando tem um ensinamento das artes marciais aí presente na sua personalidade, no seu modo de ser, no seu dia a dia. Eu não estou aqui fazendo proselitismo partidário para candidato nenhum. Com nenhum deles, com nenhum desses nomes que eu citei, eu tenho esse tipo de contato, isso não existe. Para falar bem a verdade, não me interessa nem o partido que os mesmos representam, né? Talvez a minha opinião pela classe política e os seus partidos aí não fosse agradável aos ouvidos. Entretanto, diante de uma classe desvirtuada, para dizer o mínimo, eu prefiro dar meu voto de confiança naqueles que, assim como eu, foram doutrinados diariamente aí por valores de respeito, de disciplina, de educação. Não que isso o submeta à perfeição ou impossibilite a eles de receber críticas, porque isso tem que ser um elemento primordial dentro de uma democracia, e também nos foi assimilado isso em cima dos tatames. O que eu estou querendo dizer é que a nossa comunidade aí sofre um mal chamado pessimismo, que são fatores aí sociopsicológicos aí em nossa sociedade que nos separam, nos dividem e tornam o fato de ajudar um amigo, seja nas eleições ou em qualquer outro obstáculo, aí, em algo que precisa necessariamente ter uma contrapartida, e isso é ridículo.
Eu nem voto em Porto Alegre, nem em Santa Cruz, nem em Santa Maria. Eu moro em Curitiba, a minha vida independe de qualquer aspecto nesse contexto. Qualquer besteira que vocês acharem que eu estou falando aqui é responsabilidade única e exclusivamente minha. É um meio de comunicação meu, independente, mas isso não me impede de mandar uma mensagem de apoio, até porque o Brasil já foi tão rico, né, em representantes aí que foram campeões de votações, oriundos de campos de futebol ou do circo, e eu não tenho nada contra, eu adoro o circo, gosto de uma partida de futebol, assisto a seleção, torço, eu sou gremista, assim como meu pai, eu tenho grandes amigos colorados, mas quando o assunto é o futuro da nossa educação e ela começa no município, confiar em alguém que, assim como eu, aprendeu hábitos diários com base na sabedoria dos mais antigos, dando oportunidade e espaço para os mais novos, aí promovendo um ambiente de igualdade, onde a cor da pele, o sexo possuem o mesmo tratamento, e é algo que eu vejo como positivo e necessário. Por fim, eu agradeço aí a todos que tiveram paciência de me escutar até aqui. Valeu. Os